Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz e graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 18, né, de abril de 2022. E vamos dar graças a Deus sempre, em todos os momentos, 24 horas no dia, né, irmãos? Dando graças, orando, né? Meditando e procurando nos aperfeiçoar no caminho da liberdade, né? No caminho da salvação, no caminho do Evangelho, no caminho da palavra, que é a verdade, o caminho e a vida, né? A palavra do Deus vivo é o caminho, a verdade e a vida, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, né? Que se chama pela palavra de Deus, né? Então a palavra do Deus vivo, né, se encarnou, né, se tornou um homem, né, para fazer aquele sacrifício de redenção e nos dar o direito de voltarmos, né, voltarmos ao Éden, né, voltarmos não só ao Éden, como também à Nova Jerusalém. Está prometido, né, para as virgens prudentes, conforme nós temos visto aí, desde quando a gente entrou na igreja, né, desde quando cremos, desde quando discernimos, né, a igreja das religiões e as religiões da igreja, né? E aí, com esse discernimento, nós procuramos acabar com a nossa religiosidade, né? Quando nós estávamos lá nas religiões, a gente era cheio de religiosidade, né? Aí, com o discernimento da igreja, viemos para a igreja e agora nós estamos aqui procurando, né, acabar com essa religiosidade, procurando meditar 24 horas do dia nas palavras, né, do Deus vivo, né? Bem-aventurado, né, o varão, né? Que, como diz lá no Salmo 1, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, ou seja, 24 horas, né, no dia. E é isso que nós estamos exatamente fazendo, né, procurando viver na presença do Senhor, né, do Senhor nosso Deus, na presença do Senhor Jesus, né, como fizeram os profetas, né, os apóstolos, né, não é isso? Está escrito que Enoque vivia com Deus, né? E foi arrebatado, não é isso? E os profetas viviam com Deus, né? Graças a Deus. Viver com Deus é o quê? Obedecer a sua palavra, entender, né? E obedecer a sua palavra. Só isso mesmo, certo? Obedecer a sua palavra é o quê? É contrariar os nossos desejos, né? Porque a palavra, ela contraria os nossos desejos, todos eles, contraria todos os nossos desejos, que são desejos carnais, né, a maioria deles. Sim, irmão, então nós estamos falando aqui, né, vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação, estamos falando dos desígnios de Deus, né, dos planos de Deus. Por que eu estou falando nisso? Porque nós vamos entrar aí agora numa parte da história, né, que nós não vamos encontrar mais a igreja, nós vamos encontrar as religiões que falam em nome de Jesus, né? Faz tempo, né, que a igreja foi tirada, o castiçal foi tirado, né, conforme nós vimos aí. Então nós vamos ver os desígnios, que desígnios são esses, né? Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui, hoje, é aqui em Romanos, no capítulo 15,
quando Paulo ensinando ali, né, ele escreveu aqui no versículo 4, né, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo está se referindo a tudo que foi escrito antes, né? As Escrituras hebraicas, né? As Escrituras do Novo Testamento, do Velho Testamento, tudo foi escrito para nosso ensino, né? Então nós vamos ver algumas coisas aí, né? A gente já sabe dessas coisas, só estamos nos lembrando, né? Para exatamente nos consolarmos mutuamente todos os dias, né? Por causa desse afastamento que tivemos aí. E graças a Deus está chegando ao final, né? Então tudo que foi escrito é o quê? São as Escrituras hebraicas, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Certo? Então isso aí foi escrito, foi uma providência que Deus tomou, um desígnio, seus planos, né? Certo? Ele usou da humanidade, usou de Israel, usou da igreja, né? Usou de pessoas sinceras no mundo que existem, né? Nós sabemos disso. Não são da igreja, mas são sinceras, vivem segundo a lei natural. Então, a igreja nunca teve recursos para fazer chegar aos nossos dias os escritos que nós estamos lendo aqui, né? Porque a igreja é um remanescente, né? É um remanescente. Veja aí vejamos nós, né? Somos no máximo 40 pessoas, 50 pessoas. Essa comunidade que se reúne aí, né? Que nos conhecemos. Existem outras, né? Claro. Mas a igreja é um pequeno rebanho, sem recursos, né? Poucos recursos, né? Então nós não temos condição, por exemplo, de fazermos chegar, né, ao futuro as Escrituras e os escritos. Quem está providenciando isso é o Deus de Israel, pelos seus desígnios, né? Certo? Impulsionando pessoas de boa vontade, né? Pessoas que têm recursos, né? Para fazer chegar a sua mensagem a todos os recantos da terra, como ele tem feito. Por isso é que Paulo está escrevendo, né? Tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a nossa esperança vem exatamente daquilo que está escrito, né? Não é isso? Bom, quando chega aqui na primeira de Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ver aqui o Paulo, né? Digamos assim, não sei se ele está aprofundando um pouco aquilo que ele disse para os romanos. Que ele vai dizer aqui o seguinte, 10:1, 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então, fazendo uma comparação aqui entre Israel e a igreja, com a igreja está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, coisa semelhante, não é a mesma coisa, coisas semelhantes, não é isso? Mas aqui entra o desígnio de Deus, mas Deus, no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, né? Então, Deus levantou Moisés, né, tirou o povo da escravidão, né? Tudo isso aqui que nós vimos aconteceu com eles. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Por causa da desobediência, né? Por causa da falta de consciência, né? Por causa da falta de zelo. Então, e foi isso que aconteceu também com a igreja, né? Então Deus não se agradou da maior parte dele pelo que foram prostrados no deserto. Então Deus também não se agradou
de uma boa parte de ministros da igreja e de pessoas que estavam na igreja, por causa da sua falta de zelo, né? Certo? Que eram frios, eram mornos, né? Não eram frios nem quentes. Sim, irmão, vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.